Imagina algumas das maiores estrelas do entretenimento, no exato momento em que tudo começou a desmoronar. Desde a queda inesperada de Joaquim Fênix no Late Show até a controvérsia que envolveu Michael Jackson após suas revelações íntimas, vamos percorrer as entrevistas que marcaram pontos de virada devastadores. Número 1. Joaquim Fênix. O ano de 2009 foi um período estranho para a carreira de Joaquim Fênix, um ator que já havia mostrado seu talento em filmes como Gladiador e Johnny e June. Mas quando ele apareceu no Late Show com David Letterman, algo não estava certo. Fênix, normalmente eloquente e carismático, chegou ao programa com uma barba desgrenhada, óculos escuros e um ar de confusão que deixou todos, inclusive o próprio Letterman, atônitos. A entrevista começou com uma atmosfera desconfortável, em parte porque Fênix mal articulava suas respostas, murmurava, se atrapalhava nas palavras e, no geral, parecia que não queria estar ali. Letterman, conhecido por seus comentários sarcásticos, aproveitou a oportunidade para fazer algumas piadas, perguntando se ele estava trabalhando em uma Bombers Zweitausendem ou se tinha decidido se retirar da atuação para se tornar um rapper, algo que o público no estúdio recebeu com risadas. O que ninguém sabia naquele momento era que Fênix estava orquestrando uma paródia elaborada como parte de um falso documentário chamado I'm Still Here, dirigido por seu cunhado Casey Affleck. Nesse projeto, Fênix interpretava uma versão fictícia de si mesmo, que estava à beira do colapso profissional, decidido a abandonar Hollywood e seguir uma carreira na música rap, mesmo sem ter nenhum talento aparente para isso. No entanto, enquanto a piada estava perfeitamente executada para o filme, a mídia não a entendeu de imediato. Os rumores começaram a circular sobre a possível crise nervosa de Fênix. Ele tinha perdido a cabeça. Ele estava se afastando da atuação para sempre. Os estúdios de cinema e os diretores, confusos com seu comportamento errático, começaram a se afastar dele. Sua reputação como ator profissional estava balançando e muitos se perguntavam se sua carreira conseguiria se recuperar depois desse tropeço. Eventualmente, quando foi revelado que tudo tinha sido uma farsa, a percepção pública sobre Fênix mudou novamente, mas não sem consequências. As ofertas de trabalho diminuíram consideravelmente e Fênix teve que se esforçar para provar que ainda era um dos melhores atores de sua geração. Só depois de vários projetos aclamados pela crítica, como Coringa, ele conseguiu restaurar completamente sua posição em Hollywood. Apesar da polêmica em torno da entrevista com Letterman, continua sendo um dos momentos mais comentados de sua carreira. Fênix, com sua barba selvagem e respostas incoerentes, deixou uma marca indelével na cultura pop, provando que mesmo os atores mais talentosos podem tomar decisões arriscadas que podem colocar tudo em risco. Número 2. Belle Gibson. A história de Belle Gibson é sem dúvida um dos maiores escândalos da era digital. Em 2013, essa jovem australiana começou a ganhar notoriedade como uma figura influente no mundo do bem-estar, construindo uma imagem quase perfeita de alguém que havia superado as adversidades mais desafiadoras graças a um estilo de vida saudável. Com seu rosto fresco e sua atitude positiva, Belle cativou milhares de seguidores nas redes sociais, que se inspiraram em sua história de luta contra o câncer. Segundo ela, tinha sido diagnosticada com múltiplos tipos de câncer terminal, mas conseguiu controlar seu progresso sem recorrer à medicina convencional, apenas através da dieta. 1. Belle não só compartilhava sua história, mas também criou um aplicativo chamado The Whole Pantry e publicou vários livros de receitas, todos voltados para ajudar os outros a combater doenças com receitas saudáveis. Sua fama cresceu rapidamente, e as marcas faziam fila para se associar a ela. Era uma história de superação pessoal que ressoava profundamente em um público ávido por soluções naturais e curas milagrosas. Tudo parecia perfeito até que, em 2015, começaram a surgir rumores que questionavam a veracidade de suas afirmações. A mídia australiana começou a investigar mais a fundo e descobriu que não só não havia provas de que Belle tivesse tido câncer,
como também ela havia mentido sobre as doações para organizações de caridade que supostamente tinha feito. Gibson tinha prometido doar uma parte da renda de seu aplicativo e livros para causas de caridade, mas não entregou o dinheiro. O escândalo foi monumental. Belly, que se apresentou como um modelo de esperança e força, foi desmascarada como uma mentirosa, em uma entrevista com a revista Australian Women's Weekly. Gibson finalmente admitiu que tinha mentido sobre sua doença, culpando sua criação disfuncional pelo seu comportamento. No entanto, para então, o dano já estava feito. O aplicativo dela foi retirado, os livros foram removidos das prateleiras, e seu nome ficou manchado para sempre. O público ficou enfurecido e o governo australiano também tomou providências. Em 2017, Belly Gibson foi multada em $410 mil por enganar seus seguidores e não cumprir suas promessas de doação. Embora ela tenha tentado se defender em diversas entrevistas subsequentes, o veredicto popular foi claro. Belly Gibson brincou com as emoções e esperanças de pessoas vulneráveis, e isso era imperdoável. Hoje em dia, Belle Gibson é lembrada como um exemplo claro dos perigos da desinformação na era das redes sociais, especialmente quando se trata de questões de saúde. Sua queda em desgraça foi rápida e contundente, e serve como um alerta para aqueles que buscam fama através de mentiras. A carreira de Gibson, que um dia parecia tão promissora, se desfez em um instante por causa da sua falta de integridade. Número 3. Alex Pettyfer. No começo da década de 2010, Alex Pettyfer era considerado uma das jovens promessas mais brilhantes de Hollywood. O ator britânico conseguiu vários papéis principais em filmes como Stormbreaker e Eno, consolidando sua imagem de galã juvenil. Com seu charme e talento, parecia destinado a se tornar a próxima grande estrela da indústria do cinema. No entanto, uma infeliz entrevista em 2011 mudou completamente o rumo de sua carreira. Em uma conversa com a revista Women's Week, Pettyfer decidiu se abrir de uma maneira que ninguém esperava. Em vez de adotar um tom profissional e positivo, como é comum para as estrelas em ascensão, Pettyfer aproveitou a oportunidade para detonar publicamente a cidade de Los Angeles, o lugar que o havia catapultado à fama. Na entrevista, o ator descreveu Los Angeles como um lugar insidioso e socialmente repugnante. Mas não parou por aí, ele também criticou as mulheres que viviam na cidade, chamando-as de superficiais e falsas. As declarações de Pettyfer geraram uma forte reação negativa. Em uma indústria competitiva como o cinema, criticar o local que te sustenta é um erro colossal, e os comentários de Pettyfer foram vistos como arrogantes. A entrevista virou um assunto quente. Na indústria, criticar seu empregador é um erro. Comentários de Pettyfer foram vistos como arrogantes e ingratos. Produtoras hesitaram em contratá-lo. A entrevista se tornou um assunto quente, e as principais produtoras de cinema começaram a pensar duas vezes antes de contratá-lo para futuros projetos. Mas essa não foi a única razão pela qual a carreira de Pettyfer estagnou. Aos comentários ofensivos sobre a cidade e seus habitantes, se somou sua reputação de ser um ator difícil de se trabalhar. Rumores diziam que o comportamento dele no set de Magic Mike, onde contracenou com estrelas como Channing Tatum e Matthew McConaughey, não tinha sido o mais profissional. Os relatos diziam que Pettyfer era problemático e que sua atitude tinha causado tensões com o elenco e a equipe de produção. Com esses dois fatores em jogo, seus comentários explosivos e sua má atitude no set, as oportunidades de Pettyfer começaram a evaporar. Os diretores de grandes produções passaram a preferir atores mais fáceis de lidar e com uma imagem mais polida. Enquanto antes seu nome era cogitado para papéis importantes em filmes de grande orçamento, depois da entrevista no EMAN, sua carreira tomou um rumo para projetos de menor perfil. Apesar de tudo, Pettyfer continua ativo na indústria, embora nunca tenha conseguido recuperar o mesmo nível de notoriedade que tinha antes de sua infeliz entrevista. Hollywood tem uma memória curta em muitos aspectos, mas no caso dele, os comentários imprudentes e seu comportamento no set deixaram uma marca difícil de apagar.
A história de Alex Pettyfer é uma lição sobre como uma única entrevista pode mudar o destino de uma estrela em ascensão, nos lembrando que em Hollywood a imagem é tudo. Número 4. Tom Cruise. É uma das estrelas mais reconhecidas da história do cinema, mas nem ele conseguiu escapar de um ano ruim. 2005 foi um período sombrio na sua carreira, marcado por uma série de entrevistas e aparições públicas que colocaram em risco seu status como um dos atores mais rentáveis de Hollywood. Tudo começou com uma entrevista inesquecível no programa da Oprah Winfrey, que foi um daqueles momentos televisivos que as pessoas simplesmente não conseguem parar de assistir, mesmo que seja com os olhos semiabertos de tanta vergonha alheia. Durante essa entrevista, Cruise estava lá para promover seu relacionamento com a atriz Katie Holmes, mas o que deveria ter sido uma conversa tranquila e romântica se transformou em uma das cenas mais bizarras da televisão. Cruise, conhecido por sua compostura em público, perdeu todo o controle e começou a pular no sofá da Oprah, literalmente brincando e gritando sobre o quanto estava apaixonado por Holmes. Oprah, visivelmente surpresa, tentou manter a calma enquanto o público no estúdio observava incrédulo como um dos atores mais icônicos de Hollywood se comportava de uma maneira tão errática. O comportamento de Cruise marcou sua imagem e iniciou controvérsias. Ele criticou Brooke Shields por. Pouco depois, Cruise causou ainda mais alvoroço ao criticar publicamente a atriz Brooke Shields por admitir que havia usado antidepressivos para lidar com a depressão pós-parto. Como defensor aberto da cientologia, Cruise expressou opiniões muito fortes contra a psiquiatria e os medicamentos psiquiátricos, chamando-os de pseudociência em uma entrevista com Matt Lauer no programa Today. A atitude condescendente de Cruise, junto com sua insistência em suas crenças antipsiquiátricas, não só incomodou Lauer, mas também enfureceu muitos de seus fãs, que consideraram seus comentários insensíveis e perigosos. O ponto alto dessa série de incidentes aconteceu quando a Paramount Pictures, após 14 anos de relacionamento, decidiu cortar laços com Cruise em 2006, citando como razão seu comportamento errático e a má publicidade que estava gerando. A situação ficou ainda mais complicada quando Steven Spielberg, que havia trabalhado com Cruise em Guerra dos Mundos, também expressou publicamente sua frustração com o ator. Apesar desse declínio temporário em sua carreira, Tom Cruise conseguiu reconstruir sua imagem com o tempo. Seu retorno triunfal se deu em grande parte graças à franquia Missão Impossível, que lhe permitiu redimir sua reputação como uma das principais estrelas de ação em Hollywood. Ainda assim, as entrevistas de 2005 e seu comportamento naquela época deixaram uma cicatriz indelével em sua carreira. Cruise continua sendo uma das maiores estrelas de Hollywood, mas seu salto no sofá e sua retórica antipsiquiátrica permanecem como momentos inesquecíveis da cultura pop, lembrando que até os maiores atores podem cair na armadilha da superexposição na mídia. Número 5. Piers Morgan. Conhecido por seu estilo combativo e às vezes polêmico como apresentador, ele construiu uma carreira baseada em gerar controvérsia. No entanto, apesar de ser famoso por incomodar seus entrevistados, houve um momento em que o tiro saiu pela culatra e não só prejudicou sua imagem, mas também colocou em risco sua carreira nos Estados Unidos. Tudo aconteceu em 2014, durante os últimos dias de Morgan como apresentador do seu programa na CNN, quando ele entrevistou a comediante Chelsea Handler. O que começou como uma conversa típica entre um apresentador e sua convidada rapidamente se transformou em uma confrontação desconfortável e mordaz. Handler, conhecida por não ficar calada, criticou Morgan por não prestar atenção na entrevista. "Você é um entrevistador terrível", disse ela, oscilando entre brincadeira e desprezo. Morgan, acostumado a alfinetar, ficou desconcertado. Ele tentou recuperar o controle dizendo que Handler não captou sua atenção, piorando a situação. Handler respondeu que era seu trabalho manter o interesse e prestar atenção aos convidados. Ele tentou recuperar o controle da situação dizendo que Handler simplesmente não havia conseguido captar sua atenção, o que só piorou a situação. Handler respondeu que era seu trabalho como apresentador manter o interesse na entrevista e prestar atenção aos convidados que ele mesmo havia convidado para seu programa. A tensão no estúdio era palpável e o público,
tanto no estúdio quanto em casa, ficou dividido entre a surpresa e a diversão. O problema não era só aquela entrevista em particular, mas sim que essa interação parecia ser o ponto culminante de uma série de erros que Morgan havia cometido durante seu tempo na CNN. Os índices de audiência já estavam caindo e esse desentendimento público com Andler foi como a gota d'água. Pouco tempo depois, Morgan foi demitido da CNN, o que marcou o fim do seu reinado na televisão americana. Mas Morgan não ficou de braços cruzados. Ele voltou para o Reino Unido e se juntou ao programa matutino Good Morning Britain, onde seu estilo abrasivo e suas opiniões polarizadoras o tornaram uma figura controversa, mas atraente para muitos espectadores. No entanto, sua propensão a comentários polêmicos o colocou em apuros mais uma vez quando fez comentários desdenhosos sobre Meghan Markle e suas declarações sobre problemas de saúde mental. Durante um episódio particularmente tenso em 2021, Morgan se enfrentou ao seu colega apresentador Alex Beresford, que o chamou a atenção ao vivo por seus comentários sobre Markle. Morgan, visivelmente irritado, se levantou e abandonou o set de gravação, o que acabou levando à sua renúncia do programa. Embora alguns o tenham elogiado por ser fiel às suas opiniões, muitos outros criticaram seu comportamento como infantil e egoísta. Piers Morgan luta para manter relevância, mas sua carreira nos Estados Unidos não se recuperou após 2014 com Chelsea Handler. Morgan enfrenta armadilhas. Nunca se recuperou do golpe que levou em 2014 com a entrevista com Chelsea Handler. Se tem uma coisa que ficou clara é que, embora Morgan possa ser o rei da confrontação, até ele não é imune a cair nas armadilhas do seu próprio estilo. Número 6. Liam Neeson. Conhecido por seu papel em filmes de ação como Take e Star Wars, é um dos atores mais respeitados em Hollywood. No entanto, sua carreira foi abalada em 2019 quando, durante uma entrevista para promover seu novo filme Cold Pursuit, Neeson decidiu compartilhar uma experiência pessoal que gerou uma grande controvérsia. A entrevista começou de maneira rotineira, mas tomou um rumo inesperado quando Neeson relatou um incidente que aconteceu quase 40 anos atrás. Ele contou como ficou furioso. Neeson admitiu que procurou um negro para matar. A confissão chocou a todos. Em um momento de desespero e confusão, Neeson confessou que havia andado pelas ruas, esperando que algum bastardo negro saísse de um pub para que ele pudesse matá-lo. Foi um relato brutal e honesto de um período sombrio de sua vida, mas a confissão não foi bem recebida. As redes sociais e os meios de comunicação se encheram de comentários e muitos o acusaram de racismo. Embora Neeson tenha tentado explicar que naquele momento estava cego pelo ódio e que depois se sentiu profundamente envergonhado de seus pensamentos, o dano já estava feito. Embora Neeson tenha tentado explicar que naquele momento estava cego pelo ódio e que depois se sentiu profundamente envergonhado de seus pensamentos, o dano já estava feito. A indignação pública foi imediata. Neeson perpetuava estereótipos racistas. Colegas como Trevor Noah e Whoopi Goldberg defenderam Neeson. Outros pediram boicote aos seus filmes. Alguns colegas da indústria do entretenimento defenderam Neeson, dizendo que sua honestidade sobre um tema delicado era corajosa e que ele amadureceu desde então. No entanto, outros pediram o boicote de seus filmes, gerando debate sobre se seus comentários mereciam punição ou redenção. Neeson tentou controlar o dano nas semanas após a entrevista. No entanto, outros não foram tão indulgentes e pediram o boicote de seus filmes, o que gerou um debate acalorado sobre se seus comentários mereciam tal punição ou se, em vez disso, deveriam ser vistos como uma reflexão sobre a redenção pessoal. Neeson, por sua vez, tentou controlar o dano durante as semanas seguintes à entrevista. Em várias declarações públicas, ele reiterou que não era racista e que estava profundamente arrependido por ter tido esses pensamentos no passado. Ele explicou que compartilhou a história não para se justificar, mas para mostrar como o ódio pode corroer o julgamento de uma pessoa e como, com o tempo, aprendeu a ser mais consciente de suas emoções e reações. A controvérsia afetou negativamente Neeson. Cold Pursuit não foi bem nas bilheteiras. Projetos futuros foram suspensos ou Neeson foi excluído. As promoções de Cold Pursuit foram ofuscadas pelo escândalo e o filme não teve o sucesso esperado nas bilheteiras.
Além disso, alguns projetos futuros em que Neeson estava envolvido foram suspensos, enquanto outros o excluíram diretamente como medida de precaução. Embora a carreira de Liam Neeson não tenha sido completamente destruída por esse incidente, sua imagem pública realmente levou um golpe significativo. A entrevista deixou uma marca em sua reputação e, embora muitos ainda o considerem um dos atores mais talentosos de sua geração, a lembrança de seus comentários infelizes ainda está viva na memória coletiva. Número 7. John Mayer. O talentoso cantor e guitarrista que estourou nos anos 2000 foi considerado, na época, uma promessa da música. Com sucessos como Your Body Is a Wonderland Gravity, Mayer conquistou os corações de seus fãs com sua voz suave e suas letras sentimentais. No entanto, em 2010, sua carreira sofreu uma reviravolta inesperada durante uma polêmica entrevista com a revista Playboy, onde o artista decidiu se abrir de uma maneira que acabou prejudicando muito ele. Nessa entrevista, Mayer adotou um tom provocador e excessivamente sincero, o que resultou em comentários ofensivos e altamente inadequados. Primeiro, ele falou de suas ex-namoradas famosas, Jessica Simpson e Jennifer Aniston, de uma maneira que não só foi desrespeitosa, mas também excessivamente detalhada em relação à vida sexual delas. Sobre a Simpson, por exemplo, Mayer declarou que seu relacionamento com ela foi como napalm sexual, uma descrição que gerou uma tempestade de críticas. Os fãs de ambas as atrizes, assim como a imprensa em geral, condenaram o músico por sua falta de tato e sensibilidade. Mas Mayer não parou por aí. Em um momento da entrevista, ele fez um comentário profundamente infeliz ao se referir ao seu pequeno John, um eufemismo para seus genitais, comparando-o a David Duke, o infame líder do Ku Klux Klan, insinuando que ele não sentia atração por mulheres negras. Esse comentário foi visto como descaradamente racista, o que desencadeou uma avalanche de indignação tanto entre seus seguidores, quanto na indústria musical. Embora Mayer tenha tentado explicar que suas palavras foram mal interpretadas, o dano já estava feito. O impacto na carreira dele foi imediato, as redes sociais explodiram com críticas a Mayer e muitos de seus fãs o abandonaram. A controvérsia não só afetou sua popularidade, mas também sua reputação como músico. Até aquele momento, Mayer tinha sido visto como um artista talentoso e sensível, mas depois da entrevista, sua imagem pública ficou manchada com a percepção de que ele era arrogante, racista e misógino. Mayer, ciente do impacto de suas palavras, tentou consertar a situação com um pedido de desculpas público nas redes sociais. Em um de seus shows, ele também fez uma pausa para falar diretamente com seus fãs, expressando seu arrependimento pelo que havia dito e confessando que cometeu um erro ao tentar ser provocador na entrevista. No entanto, apesar de suas desculpas, a carreira de Mayer nunca mais foi a mesma. Nenhum de seus singles lançados depois daquela entrevista conseguiu o mesmo sucesso de seus trabalhos anteriores, e embora ele ainda seja respeitado como músico, sua influência na cena mainstream diminuiu consideravelmente, com o tempo. John Mayer tem tentado se manter longe da controvérsia e focar na sua música. Embora tenha lançado novos álbuns e continuado com suas turnês, a sombra daquela fatídica entrevista com a Playboy ainda pesa sobre seu legado. O que um dia parecia uma carreira destinada à grandeza foi manchado por alguns comentários insensatos e fora de lugar, lembrando mais uma vez que na era da superexposição midiática, até uma entrevista mal conduzida pode ter consequências devastadoras. Número 8. Chris Harrison. O rosto icônico de The Bachelor e seus múltiplos programas derivados, foi por quase 2 décadas uma figura indispensável da televisão americana. Como apresentador de um dos programas de encontros mais populares, Harrison construiu uma imagem de ser o apresentador confiável e neutro no meio do drama emocional dos participantes. No entanto, em 2021, uma entrevista o levou de ser uma figura central na franquia a ser demitido e condenado ao ostracismo em questão de semanas. Tudo começou quando Raquel Lindsay, ex-participante de The Bachelor e a primeira afro-americana a protagonizar a série, entrevistou Harrison no programa Extra.
Nessa entrevista, Harrison decidiu defender uma das participantes da temporada de Matt James, Raquel Kirk Connell, depois que surgiram fotos dela em uma festa universitária com temática de plantação em 2018. Nas imagens, Kirk Connell foi vista em um ambiente que evocava a época anterior à Guerra Civil nos Estados Unidos, o que desencadeou uma onda de críticas devido à sensibilidade racial do tema. Harrison, em vez de abordar a situação com o cuidado necessário, fez comentários que foram interpretados como uma defesa da insensibilidade racial. Ele argumentou que o que poderia ter sido aceitável em 2018 não necessariamente era em 2021, e usou o termo polícia progressista para descrever aqueles que criticavam Kirk Connell. Além disso, ele insinuou que as pessoas não deveriam julgar tão duramente a participante por suas ações passadas, o que só fez piorar a situação. Lindsay, visivelmente desconfortável, tentou redirecionar a conversa, mas Harrison insistiu em defender sua posição. As reações não demoraram a chegar. Em um mundo televisivo cada vez mais consciente das questões raciais e sociais, os comentários de Harrison foram vistos como uma minimização dos problemas raciais. As redes sociais explodiram em críticas e os fãs do programa, assim como as organizações defensoras dos direitos civis, pediram uma resposta contundente. Harrison emitiu um pedido de desculpas público, reconhecendo que suas palavras foram insensíveis e que ele precisava aprender mais sobre a história racial dos Estados Unidos. No entanto, o dano já estava feito. A controvérsia também afetou Raquel Lindsay, que se afastou da franquia devido ao seu descontentamento com a maneira como Harrison havia lidado com a situação. Pronto, a ABC, a emissora por trás de The Bachelor, decidiu suspender Harrison de suas funções como apresentador, enquanto a produção tentava acalmar os ânimos. O que começou como uma suspensão temporária, acabou se tornando uma separação definitiva quando a emissora anunciou que Harrison não voltaria ao programa. Chris Harrison, que tinha sido o rosto do programa por 19 anos, se viu de repente sem emprego e fora de um dos mais rentáveis da televisão. Para muitos, a queda dele foi um exemplo de como as palavras têm peso, especialmente em temas tão delicados como raça e história. Apesar de Harrison ter tentado se redimir com desculpas e explicações, a franquia decidiu seguir em frente sem ele, apresentando novos apresentadores para dar continuidade ao legado de The Bachelor. Desde então, Chris Harrison tem lutado para encontrar seu caminho de volta ao estrelato. A imagem dele, antes tão sólida, ficou manchada pela entrevista e suas consequências. Embora continue sendo lembrado por seu papel em The Bachelor, a controvérsia de 2021 sempre será uma mancha em sua longa trajetória na televisão. Número 9. Paula Deen. Foi conhecida como a Rainha da Cozinha do Sul, era uma das personalidades mais queridas da televisão culinária nos Estados Unidos. Seu programa Paula's Best Dishes no canal Food Network a transformou em uma figura familiar nas casas de milhões de americanos. Com seu estilo carismático e seu entusiasmo pela comida do Sul, Deen construiu um império de livros de receitas, restaurantes e produtos alimentícios. No entanto, em 2013, uma série de confissões durante um depoimento judicial pôs fim ao seu reinado culinário da maneira mais inesperada. Tudo começou quando Deen foi processada por um ex-funcionário, que alegava discriminação racial e assédio em um dos restaurantes de sua propriedade. Durante o depoimento, Paula admitiu ter usado insultos racistas. A controvérsia aumentou quando foi revelado que Paula Deen considerou um casamento temático de plantação do Sul. Isso inflamou a opinião pública. A controvérsia aumentou quando foi revelado que Paula Deen considerou um casamento temático de plantação do Sul, com garçons negros vestidos como escravos. Essa declaração inflamou a opinião pública. As redes sociais criticaram Deen, e sua imagem desmoronou. Esse tipo de declaração e o fato de que ela parecia não reconhecer a gravidade de suas palavras inflamaram a opinião pública.
As redes sociais explodiram com críticas a Dean, destruindo sua imagem de avó encantadora que cozinhava comida reconfortante. Seu uso de linguagem racista, especialmente no contexto do sul dos Estados Unidos, perpetuava um passado que muitos queriam deixar para trás. A Food Network, que exibiu seus programas por mais de uma década, decidiu cortar laços com ela. Era visto como uma perpetuação de um passado racista que muitas pessoas estavam tentando deixar para trás. A Food Network, a emissora que havia exibido seus programas por mais de uma década, decidiu cortar laços com ela. Além disso, várias das marcas que vendiam seus produtos, incluindo redes de supermercados e empresas de utensílios de cozinha, também romperam seus contratos com Dean. Em questão de semanas, a carreira de Paula Deen desmoronou, e o que antes era um império culinário multimilionário se transformou em um naufrágio. Em uma tentativa de salvar sua reputação, Dean apareceu no programa Today para falar sobre a controvérsia. No entanto, em vez de oferecer um pedido de desculpas genuíno, sua entrevista foi vista como insensível e errática. Ela se apresentou como uma vítima de difamação e negou veementemente as acusações de racismo, o que não ajudou a mudar a opinião pública. Embora em um vídeo posterior Dean tenha tentado se desculpar de forma mais direta, já era tarde demais. À medida que as empresas e os parceiros comerciais continuavam se afastando dela, Dean desapareceu do olho público por um tempo. Os danos à sua reputação foram tão graves que, mesmo anos depois, seu nome continua sendo sinônimo de polêmica. Embora tenha tentado ressurgir em plataformas menores e com novos negócios, ela nunca conseguiu recuperar o nível de sucesso e adoração que tinha antes do escândalo de 2013. A queda de Paula Deen é um lembrete de como uma carreira construída em cima de uma imagem pública pode desmoronar em um piscar de olhos quando essa imagem é contradita por ações ou palavras prejudiciais. O que poderia ter sido uma confissão privada ficou registrado na história pública como um dos maiores escândalos do mundo culinário. Número 10. E Michael Jackson. Foi conhecido como o rei do pop. Sem dúvida, ele foi um dos artistas mais influentes e populares de todos os tempos. No entanto, sua vida pessoal foi cercada de controvérsias que atingiram o auge em 2003, quando foi ao ar o documentário Living with Michael Jackson, uma série de entrevistas gravadas pelo jornalista Martin Bashir ao longo de um ano. Esse documentário revelou alguns dos aspectos mais íntimos da vida de Jackson e, infelizmente, desencadeou uma tempestade midiática que afetou gravemente sua reputação. O documentário começou com Jackson falando sobre sua infância difícil e o abuso físico que sofreu nas mãos do pai. Até aquele momento, a conversa parecia honesta e emotiva, e muitos espectadores sentiram empatia por ele. No entanto, tudo mudou drasticamente quando Bashir perguntou a Jackson sobre as famosas festas do pijama que ele organizava para crianças em seu rancho Neverlands Weitausenden. Em uma das cenas mais impactantes do documentário, Jackson admitiu que havia compartilhado sua cama com crianças, incluindo Gavin Arvizo, um menino que mais tarde seria o protagonista de um processo judicial contra o cantor. Apesar de Jackson insistir que não havia nada de inapropriado em seu comportamento, as imagens do documentário e suas declarações geraram um alvoroço massivo. A reação pública foi imediata e feroz. O que Jackson via como inocente foi visto como perturbador, dado seu histórico de acusações. O documentário mostrava sua generosidade com crianças em Neverland, mas as imagens aumentaram as suspeitas. Jackson via um ato inocente, mas muitos acharam perturbador. Mostrou generosidade com crianças em Neverland, mas imagens aumentaram suspeitas. Rei do Pop virou arma de dois gumes, alimentando rumores sobre sua vida privada. O documentário também mostrou Jackson sendo incrivelmente generoso com as crianças que visitavam Neverland, mas imagens dele segurando as mãos e passeando por seu rancho só serviram para aumentar as suspeitas. O que deveria ser uma oportunidade para humanizar o rei do pop e mostrar seu lado mais carinhoso e afetuoso se tornou uma arma de dois gumes que alimentou ainda mais os rumores e as especulações sobre sua vida privada. Pouco depois da exibição do documentário, Jackson foi formalmente acusado de abuso infantil, o que levou ao infame julgamento do povo contra Michael Jackson em 2005. Embora tenha sido absolvido de todas as acusações, o dano à sua imagem foi irreversível.
O processo judicial e o escrutínio da mídia deixaram Jackson emocional e financeiramente devastado. Embora sua música continuasse sendo amada por milhões, sua reputação nunca se recuperou completamente e ele viveu o resto da vida sob a sombra dessas acusações. O documentário de Bashir não só afetou a vida pessoal de Jackson, mas também teve consequências profissionais. Muitos patrocinadores e parceiros comerciais se afastaram dele e as vendas de seus discos caíram. Além disso, Jackson começou a enfrentar problemas financeiros significativos que o levaram à beira da falência nos últimos anos de sua vida. Michael Jackson faleceu em 2009, embora seu legado musical continue sendo celebrado. As revelações feitas em Living with Michael Jackson ainda são um tema de debate. A controvérsia em torno de sua vida privada se tornou parte inseparável de sua história, e o documentário de Bashir continua sendo um lembrete de como uma entrevista pode mudar o rumo da vida de uma das maiores estrelas do mundo.